Para você que tem uma religião ou não, o que ela significa ou já significou para você? Ela é algo que lhe traz paz, permite que você relaxe um pouco perante a tantos problemas no seu cotidiano, ou ela é apenas um meio para que você possa se abster das suas responsabilidades como pessoa? Enquanto pensa, uma outra pergunta: se religiões não existissem, como o mundo seria? Melhor? Pior? Seria a mesma coisa? Bom, eu sou o John. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar do episódio, independente por onde estiver me ouvindo, se inscreva, me siga, avalie o episódio e o podcast para que ele chegue em mais pessoas. E sem muita enrolação, bom episódio para vocês. Para algumas pessoas, a religião ela acaba sendo um mal que assola o mundo já faz um tempo. E eu não estou falando do cristianismo, eu não estou sendo específico com nenhuma religião, mas eu estou falando de todas. Mas a questão é, se as religiões nunca tivessem existido, qualquer uma, em qualquer período, o mundo ainda seria o mesmo ou seria diferente? A verdade é que a religião tem um papel importante na sociedade, e a maioria das pessoas as usam como um apoio, para que possam seguir em frente mediante a dor que a vida possa ter lhe causado. Mas, e sempre tem um mas, você se apoia em sua religião por qual motivo? Você acabou já se questionando sobre isso? Eu sempre costumo dizer que muitas vezes, independente da pergunta que seja feita, nós acabamos respondendo com um motivo que não é o verdadeiro. E o verdadeiro motivo para responder esse questionamento, ele está mais profundo na sua alma, se assim preferir. Você tem que olhar para dentro para entender os seus reais motivos. Então, muitas pessoas seguem suas religiões por diversos motivos. Anseio por uma promessa de algo que nunca teve, um ombro amigo que te ajuda a seguir em frente, medo. Acredito que a maioria das pessoas, elas não tenham esse autoconhecimento para poder responder o porquê realmente seguem seu Deus e acabam seguindo por medo. Medo de ir para o inferno, por exemplo, ou de ser castigado pela eternidade. Mas se a pessoa só segue sua religião e não pratica o mal por medo, então ela é realmente uma boa pessoa? Se você tirar dela a única coisa que a faz ser, entre aspas, uma boa pessoa, o que ela seria capaz de fazer? Então, essa reação em cadeia, ela não tem como você saber o resultado. Um exemplo é, pensando na sua vida hoje, se você voltasse 5, 10, 15 anos no passado, se você escolhesse fazer algo diferente em um dia que foi um marco na sua vida, como ela acabaria sendo hoje? Diferente, mas diferente como? Para bom, para ruim? Talvez tudo ainda acontecesse porque era para acontecer independente de como e onde. Entende que por isso ninguém tem como dizer como o mundo seria sem religião, se ele seria isso ou aquilo, mas o questionamento deve ser feito. Se você é uma pessoa de fé e a sua religião não existisse, assim como as demais, pensando hoje, em que você se apoiaria? Em que você depositaria sua fé? Pessoas, universo, você? Pode não parecer, mas a religião ela tem um papel muito importante na vida das pessoas. A religião acrescenta uma motivação, dá um sentido à vida. E olha, a vida não tem um sentido. Quando você entende que a vida é um amontoado de informações das quais não faz diferença se você interage com elas ou não, você entende o real significado da religião. A maioria das pessoas não tem a possibilidade de acreditar em um futuro melhor, não em vida. As pessoas acabam sendo corruptas e não proporcionam uma melhora para aquelas que estão em dificuldade. Então, acreditar em algo faz a diferença. E é mais fácil acreditar em algo fantasioso do que acreditar nas pessoas ou em si mesmo. Vamos ser honestos. Quantas vezes na sua vida você teve plena certeza de que você seria capaz de conquistar algo com o seu esforço? Agora, para colocar na balança, quantas vezes você teve certeza de que conquistaria algo por ter sua fé ao seu lado?
Entende que não ter uma crença religiosa faz a vida ter um peso maior do que o normal? Eu não estou falando porque li em algum lugar ou ouvi alguém dizendo. Eu sei como é. Eu já fui em diversas religiões, estudei algumas crenças, não tantas quanto eu gostaria, mas escolher não acreditar em um ser platônico faz a vida pesar de uma forma diferente. Em momentos de dificuldade, é muito reconfortante ter alguém que se acredita cegamente. Algo que, mesmo que não venha ao seu favor, você entende que talvez não era para ser aquilo. A religião ajuda todos que creem. Ela ajuda a dividir o peso que é viver. Infelizmente, a maioria das pessoas utilizam da sua fé para praticar o mal para o próximo. Criam uma imagem de Deus semelhante a si mesmo e seus preconceitos, tendo assim uma desculpa para que elas possam agir de determinada forma da qual seria facilmente corrigida se a pessoa pensasse um pouco. Mas aí surge um outro questionamento. As pessoas elas têm a obrigação de ajudar o próximo? Elas têm a obrigação de serem boas pessoas? Ter um passado ruim é anulado por uma crença religiosa e adoração a um Deus? Ou pensar sobre si mesmo e seus erros já te faz ser uma pessoa melhor mesmo que você tenha errado? A sua consciência, ela deve ser suportada por si mesmo. E se for necessário, solicite à sua divindade que ela lhe forneça forças para suportar a sua consciência e também melhorar como pessoa. Ou, então, é mais fácil ignorar todos os erros e acreditar que só por você agora ter um Deus, você já teria sido perdoado. Sempre são perguntas e mais perguntas, né? Parece até que não existem respostas, mas elas existem. Só que elas diferem de indivíduo para indivíduo. Mas o resultado deveria ser o mesmo: ser melhor. Existem pessoas que os meios impedem que elas possuam um senso crítico, e assim acabam sendo influenciadas por aqueles que estão à sua volta. Então, mesmo que a religião fosse apagada da história, ainda existiriam pessoas ruins. A verdade é uma só. Hoje eu penso assim, amanhã pode ser que eu mude de opinião, então eu não tenho vergonha de admitir, mas o real causador de todo mal para o mundo nunca foi a religião, nunca foram, né, as religiões. A religião, ela é algo que as pessoas usam como desculpa para agir na sua verdadeira forma, mas ela não é a culpada. Se tirássemos as religiões, as pessoas ainda teriam sua ganância e buscariam outros meios para que pudessem apoiar seus preconceitos e desejos e assim perpetuar o mal. Como eu disse, Deus, deuses, são todos feitos à imagem do homem e nele depositam seus ideais e preconceitos, aplicando-os aos demais como uma regra. Pode ser que o mundo fosse melhor, pior, não tem como saber, mas com certeza os humanos achariam outro modo para prejudicar aqueles que vão de encontro com seus ideais. Bom, esse foi o episódio de hoje. Se ouviu até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Independente por onde estiver me ouvindo, seja YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, me siga, se inscreva, avalie o podcast para que ele chegue em mais pessoas. Eu agradeço por você ter escutado até aqui. Um beijão para vocês.